Hoje é 15 de outubro, dia do professor, eu estou aqui com esse bottom, mais Freire, menos Olavo. E eu tenho muita vontade, muito desejo de estar homenageando, de prestar minha homenagem aos professores, na verdade aos mestres, porque é diferente, né? Mestre é esse freiriano que realmente ele valoriza o aluno, né? Que ele não quer de jeito nenhum educação bancária, ele quer uma libertação para o aluno, né? Educação libertadora para o aluno. Então, para prestar essa homenagem, eu escolhi dois professores. Foram muitos que passaram pela minha vida acadêmica, mas eu escolhi dois que marcaram mesmo, que impactaram minha vida, que me incentivaram a, inclusive, dar sequência ao meu estudo. Porque eu interrompi os estudos, vocês sabem disso, eu fui retomar com 34 anos. Então, a primeira professora é a Jane Marilda de Oliveira, que foi minha professora naquele tempo, se dizia ginasial, né? Até a quarta série ginasial, no Colégio Kennedy, lá em Boa Esperança, sul de Minas Gerais, onde eu morava, né? Com meus pais, minha família. E essa professora, ela era professora de português e ela era uma mestra freiriana, né? Por que eu digo isso? Porque eu sempre tive muita dificuldade com as exatas, matemática, física, química e muita facilidade com português. Eu gostava de escrever, sempre gostei de escrever. E ela fazia de uma forma que eu esquecia aquele lado de me sentir mal com as outras matérias, que eu ficava sempre em DP, e ela me elevava a autoestima. Ela me valorizava. Olha as redações. Eu tenho essa redação, por exemplo, gente, olha o caderninho amarelado. Eu guardo desde os 17 anos, desde os 16 anos. Então veja, essa redação que ela, além de colocar a nota máxima, ela lia para os colegas, sabe? Ela fazia elogio, aquela coisa, ótimo, seu aproveitamento é excelente, tá aqui. E essa redação também, eu escolhi, justo essa, tem outras, mas eu escolhi essa porque ela diz muito sobre o meu presente, sobre como impactou minha vida, né, profissional, pessoal, né? Então o título dessa redação é Tentativa Frustrada. Eu conto a história de um homem, de um trabalhador de uma fazenda que teve coragem de ir lá pedir aumento pro patrão porque ele estava vendo os filhinhos dele passarem fome. Só que lá, enquanto ele esperava esse patrão na casa grande, até o ranger da mola ele levantava sobressaltado e ele perdeu a coragem. Ele não falou com o patrão. Então termina assim, olha aqui, gente, termina assim. E foi um verdadeiro trapo, um farrapo humano que desceu as mesmas escadas com a vergonha e o desânimo estampados no rosto. Não tivera coragem de falar ao patrão. E por que eu estou falando que essa redação ela é simbólica? Porque hoje, com o PSOL, nós estamos unidos. A minha luta passou a ser coletiva para defender os trabalhadores, para que não aconteça com eles o que aconteceu com esse trabalhador fictício da cidade de Oblivion. É o nome da cidade de Monteiro Lobato que eu peguei emprestado. É isso. Então essa professora, ela me motivou, ela me incentivou, ela fez com que a minha autoestima, que estava baixa, porque como eu falei, eu era muito ruim, continua assim, nas exatas, e isso me motivou, como eu falei, né? É isso que a gente precisa, é isso que o aluno precisa, né? Essa que é a diferença de uma educação bancária, que é para explorar, para criar mão de obra barata ou até análoga à escravidão, e a educação libertadora, Paulo Freire. E, aliás, eu quero destacar, eu cheguei a dar aula 3 anos numa faculdade, mas foram 3 anos só, mas aqui no PSOL nós temos gente que está a vida inteira dando aula como professora dessa educação, adepta da educação libertadora. Por exemplo, a nossa vice, né, a nossa co-prefeita, que é a Adriana, mas tem também a vereadora Denise, tem outros professores, né? Enfim, no PSOL tem vários professores e esses professores, eles merecem toda a homenagem do mundo, mas mais do que isso, eles merecem valorização da carreira, merecem deixar de ser criticado, né? Porque é isso que estão fazendo, principalmente com professores da área pública. Eles não podem continuar menosprezados porque todo mundo sabe que é uma carreira que educa as outras, né? Não existiria um médico, dentista, advogado, nem esses políticos estão por aí se não existissem professores. Então, minha homenagem, a primeira é para Jane Marilda de Oliveira e a segunda é para o Wilson Camargo, que foi meu professor no CESA, que agora se chama EJA, né, Educação de Jovens Adultos. Eu também cheguei lá com 34 anos, desmotivada por um lado, porque a minha história depois do ginásio foi de exclusão, porque eu não dei conta de estudar e trabalhar, chegava meia-noite em casa muito cansada, no dia seguinte começava no batente numa fábrica de tecidos, né, eu era
desenhista na fábrica de Alfenas, Saliba, foi quando eu fui para Alfenas. E esse professor Wilson, ele fez a mesma coisa. Ele valorizou o que eu escrevi. Eu chegava, eu tinha uma surpresa muito agradável. Eu ficava muito feliz de ver minhas redações no mural, com ele também elogiando, com ele dando nota máxima. Isso também me incentivou. Tanto que eu fui a primeira aluna a concluir o ensino médio, que dizia naquele tempo, segundo grau. Enfim, tá lá na história do CESA, tem lá na biblioteca, até o jornal local, Liberal, foi lá, fez entrevista, tirou minha foto, tá lá. Então é valorizando esses mestres, né, esses professores que passam pela nossa vida e nos ajudam a mudar, a acreditar na gente, com essa educação libertadora freiriana. É essa homenagem, mas vou reforçar, o professor não precisa só de aplauso, de palavras bonitas de incentivo, não, precisa de valorização real, de carreira, de salário digno, de deixar de ser perseguido por esse atual desgoverno. É essa a proposta do PSOL, mudar essa dinâmica. Vamos mudar esse jogo? Vamos valorizar os professores, vamos valorizar na verdade, os trabalhadores, os que constroem esse país, os que constroem esse Estado, os que constroem essa americana tão rica, tão poderosa e que está nas mãos de aproveitadores. Vamos mudar esse jogo nessa eleição, gente. Vamos!